Então, olha só, gente, estamos de volta, tá? Eu mandei aí o material, mandei no grupo aí da sala. Então, antes de fazer o intervalinho, a gente falou sobre essa classificação inicial do crime, lembra? Que é a classificação do crime material. Então, ele está diretamente relacionado com o resultado naturalístico. Perfeito, até aí, maravilhoso. E aí, quando na apostila, na página 7, a gente começa a falar sobre o fato típico, tá? Eu trago essa classificação que a gente está conversando, sobre crime formal, crime material e crime de mera conduta. Pois bem, o crime formal, a gente viu que a nossa regra é o crime material. Nós vimos que ele é o responsável pelo fato típico ser composto por conduta, resultado, nexo, tipicidade. Perfeito? A segunda classificação é crime formal. Quais são os sinônimos dessa classificação, tá? Crime de resultado cortado é um sinônimo de crime formal. E crime de consumação antecipada também é um sinônimo de crime formal, tá? São palavras sinônimas. Vamos lá aprender a usar os sinônimos. Pois bem, o que é um crime formal? Quando é que eu tenho um crime formal? O crime formal, ele também trabalha com a lógica desse resultado naturalístico, que é essa efetiva mudança no mundo dos fatos, tá? Só que nos crimes formais, olha o nome dele, crime de consumação antecipada. O que é consumação? A gente já conversou sobre isso. Consumação ocorre quando eu consigo reunir todos os elementos descritivos no caput do artigo em determinado fato. Então, sempre que eu reunir todos os elementos do tipo penal, ou seja, todos os elementos do crime, eu vou ter, portanto, uma consumação, um crime consumado. Perfeito? Nos crimes materiais, a gente viu que o resultado naturalístico ele é alcançado quando eu mudo o mundo dos fatos. Perfeito? Nos crimes materiais, a consumação, guarda essa informação, a consumação do crime está relacionada de forma direta com a mudança no mundo dos fatos. Então, se eu mudei o mundo dos fatos porque eu matei alguém, então meu crime de homicídio está consumado. Se eu mudei o mundo dos fatos porque eu subtraí coisa alheia móvel, veja que o resultado naturalístico, ele foi alcançado. No crime formal, a consumação do crime ela é diferente. Então, muito embora eu tenha um verbo acompanhado de uma finalidade a ser atingida pela prática desse verbo, essa finalidade, a ocorrência dela, no caso concreto, ela é dispensada para fins de consumação do crime. Então, como assim, Laila? Ora, o legislador, ele dispensou essa mudança no mundo dos fatos. Já para considerar o crime consumado, isso é uma ficção jurídica, quando a pessoa praticar o verbo. Exemplo clássico: extorsão. Artigo 158. Na apostila de vocês, a gente tem extorsão mediante sequestro. Na extorsão, que é o artigo 158, o verbo é assim:
Constranger. Constranger. O que é constranger alguém? É obrigar alguém a fazer algo que ela não quer. Constranger. Aí vem. Com a finalidade de obter vantagem econômica. Ora, constranger já é meu verbo perfeito. Essa locução com a finalidade de obter vantagem econômica é uma consequência do meu constrangimento. Tudo bem? Mas veja, pela própria leitura do verbo, você consegue constatar que esse constrangimento, por si só no momento que eu fizer, ele é autônomo com relação à obtenção da vantagem devida. Isso é um crime de consumação antecipada. Então, exemplo, suponhamos que alguém furtou o seu carro. Então você não sabe quem foi o autor do furto. E esse seu carro foi repassado para outros bandidos, tá? Até que um dia esse carro caiu na minha mão. Eu que sou uma bandida também. Mas eu não furtei você. Eu não fui a autora do furto contra você. Mas eu peguei esse carro como pagamento de um negócio. E aí, eu te liguei. Eu digo para você, olha, Daiane, lembra aquele seu carro assim assado? Pois é, eu sei onde ele está. Se você me der R$ 1.000 pelo resgate desse carro, eu vou informar onde é que ele está escondido. Então, veja, se você, aí eu digo, né, complemento, se você não me der esses R$ 1.000 por ele, eu vou desmontar esse carro. Então, o que eu fiz sobre a Daiane? Eu exerci uma grave ameaça. Qual é essa ameaça grave? Eu vou quebrar o carro dela, montar o carro dela. E eu estou constrangendo a Daiane a fazer alguma coisa que ela não quer. Que é o quê? Pagar R$ 1.000 pelo resgate. Isso é uma extorsão. Mas veja, no momento que eu ligo para a Daiane, então, Daiane, eu quero que você pague R$ 1.000. A partir dessa ligação, percebam que eu constrangi ela já. Já houve constrangimento. Para fins penais, no momento em que eu ligo para a Daiane, eu já tenho a consumação da extorsão. Já está consumada. Ainda que a Daiane não me dê esses R$ 1.000. Percebam que o resultado, que era um dano patrimonial por parte da Daiane, é dispensado pelo tipo penal, porque o tipo penal ele traz só constranger com a finalidade. Então, se eu constrangir, eu já pratiquei o crime, portanto. E aí, veja, essa finalidade, esse plus, ele é uma mera consequência pela prática do fato. Isso é chamado de exaurimento do crime. Por que é que isso é importante, eu saber se é formal ou material? Simples, gente. Ora, se eu considerar o constrangimento, constrangimento não, se eu considerar a extorsão como um crime formal, a partir do momento que consumou, a pena é cheia, uma pena de 4 a 10 anos. Se eu entendesse que essa extorsão fosse um crime material, o que na realidade não é, eu teria uma tentativa de extorsão. Por quê? Porque eu não obtive essa grana. Então, veja que a ficção jurídica, aqui nesse caso, no crime formal, ela é muito mais prejudicial para o agente. Mas percebam, está presente em poucos crimes do Código Penal, pouquíssimos, tá? Exemplos: extorsão, 158, que é a extorsão, 159, que é a extorsão mediante sequestro.
Perfeito? Também não é o foco do nosso estudo. E a outra classificação que está aí na apostila são os crimes de mera conduta, que são aqueles crimes em que a pessoa praticou um fazer e isso por si só já é considerado crime. Ainda que esse fazer algo não tenha provocado nenhuma mudança no mundo dos fatos. Portanto, os crimes de mera conduta são aqueles crimes que não exigem resultado naturalístico nenhum para fins de consumação. Nenhum. Então, a gente viu que no formal não exige, mas pode acontecer. E no crime de mera conduta não existe nenhum resultado naturalístico. Exemplo clássico, que nós vamos pegar esse exemplo, inclusive, de outra lei, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, que é o artigo 14 da Lei de Armas, ou também chamado Estatuto do Desarmamento. Ora, estou portando um revólver na cintura. Beleza, olha. Tá. Fui presa com esse revólver. Tudo bem? Tá, qual crime eu pratiquei? Porte ilegal de arma de fogo. Perfeito. Mas veja, com relação a isso, eu pratiquei alguma coisa no mundo dos fatos? Eu mudei alguma coisa no mundo dos fatos? Não, porque eu posso conversar com você portando uma arma de fogo e não fazer nada. Você sequer vai saber que eu estou armada. Então percebam que o crime de mera conduta, ele não traz nenhuma consequência no mundo dos fatos, ele não traz nenhum reflexo no resultado naturalístico, não traz. Então ele não trabalha o resultado naturalístico. Então por isso que, como na conduta, ela, num primeiro momento, para os crimes materiais é composta por conduta, resultado, nexo e tipicidade, por isso que nos crimes formais de mera conduta, o resultado e o nexo, não existem. Por quê? Resultado vem de onde? Resultado naturalístico. E o nexo? Nexo é o vínculo entre a conduta e esse resultado. Crime de mera conduta e crime formal não tem. Perfeito? Então, somente vamos ter isso nos crimes materiais. Então, preste atenção, porque as apostilas, qualquer livro que você estudar, os doutrinadores não colocam essa ressalva, tá? Então, você estuda esses 4 elementos do fato típico, achando de verdade que estão presentes em todos os crimes formais, materiais de mera conduta, quando, na verdade, estão presentes somente nos crimes materiais, tá? Inclusive, aí na página 8, tem um esqueminha que eu coloquei para vocês. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida até aqui? Eu vou abrir para perguntas, caso alguém queira, tá? Por favor, façam perguntas se não entenderam, porque agora é o momento de eu saber se vou reprisar ou não por conta do conteúdo, tá? Antes de a gente começar a estudar conduta. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta até agora do que a gente falou? Ô, professora. Oi, Daí, tudo bem? Tudo com a senhora. Eu tenho uma dúvida. Essa aula que a senhora está dando hoje, vai mandar lá para o portal do aluno? Vou mandar para o portal do aluno, sim. Deve ser upado de até amanhã, mais ou menos, de hoje para amanhã, porque o sistema está sobrecarregado, né? A internet está ruim. Mas sim, ele vai ser upado. Mas são de todos os professores ou não? Todos os professores que dão aula em sala têm que fazer isso que a gente está fazendo hoje. Ah, tá. Era só essa mesmo, obrigada. Nada.
Aí lá no portal do aluno, provavelmente no encontro 8, provavelmente, né, no encontro 8 eu vou subir os links do YouTube dessa aula que a gente está tendo. Só que não é a mesma coisa, né, gente? Porque na aula ao vivo você pode perguntar e tirar sua dúvida agora comigo. Então, seria legal se as pessoas quisessem assistir a aula ao vivo mesmo. Alguma outra pergunta, gente, com relação à matéria? Oi, professora, bom dia. Tá me ouvindo? Tô sim, Bianca, pode falar. Então, eu tô assim um pouquinho bem em dúvida ainda em relação ao crime material, o crime formal e o crime de mera conduta. Qual é a correlação entre eles? A correlação, Bianca, é que eles são formas de classificar o crime. Lembra que eu falei que nós temos várias classificações? Então, eles são formas de classificar o crime com relação ao momento em que nós vamos considerar esse crime como sendo praticado ou não. Por que é que nós temos que saber isso, Laila? Por que eu preciso saber sobre quando é que o crime está consumado? Simples. Para eu conseguir diferenciar uma tentativa de crime para um crime consumado. Porque o crime, quando ele é tentado, eu tento praticar o crime, eu tento matar alguém, eu tento estuprar alguém, eu tento extorquir alguém, a pena desse crime é uma pena proporcional. Lembra que nós estudamos o princípio da individualização da pena, da proporcionalidade? Então, quando o crime é tentado, vai haver uma redução significativa na pena da pessoa. Então, por exemplo, tentei matar alguém, né, dei 2 tiros, e antes de descarregar a arma, uma pessoa chegou lá e interrompeu a execução desses atos meus, tá? Perceba que, nesse caso, essa interrupção involuntária vai fazer com que eu responda por um homicídio tentado. Então, muito embora a pena que vai ser calculada seja a mesma para o caso de eu ter realmente matado a pessoa, uma pena de 6 a 20, ao final do cálculo dessa pena, a minha pena vai ser infinitamente menor do que a pena que eu teria se eu realmente tivesse conseguido matar a vítima. Então, por isso que o momento consumativo do crime é muito importante para nós. Por quê? O crime formal e o crime de mera conduta são crimes em que nós trabalhamos com uma consumação jurídica. Jurídica. Por quê? Ora, se a consumação do crime está relacionada com mudança do mundo dos fatos, a gente acabou de falar isso, se a mudança do mundo dos fatos é a mesma coisa que resultado naturalístico, e se crime de mera conduta e crime formal não produzem resultado naturalístico, concordam que na prática não haveria consumação desse crime? Não haveria. Teria ali provavelmente uma tentativa no crime formal só, porque mera conduta não admite tentativa, depois a gente vai estudar isso. Mas então perceba, o legislador criou um mecanismo jurídico para poder incriminar com a pena cheia determinados crimes. Tá, Laila, mas por que só determinados crimes que são assim? Por uma escolha do legislador. O cara escolheu que a extorsão fosse um crime formal. O cara escolheu que a extorsão mediante sequestro fosse um crime formal. O cara escolheu que porte ilegal de arma de fogo de uso permitido seria um crime de mera conduta. Mas para fins penais, não importa que você andou com essa arma escondida dentro da calça. Porque o crime está prevendo o simples fato de você andar com essa arma. Mas a rigor, a gente sabe que não mudou o mundo dos fatos, porque a arma está ali guardada, escondida. As pessoas nem sabem que você porta essa arma. Mas o legislador foi lá e falou, não,
esse crime de mera conduta, o cara vai responder pela pena normal. Porque dessa arma que ele está carregando, pode surgir um homicídio, pode surgir um assalto, pode surgir um estupro, pode surgir uma lesão corporal. Então, ele meio que se antecipou a uma consequência que poderá decorrer, do fato dele trazer essa arma na cintura dele. Tudo bem? Então, essa é a correlação entre um crime formal, material e de mera conduta. Você vai precisar saber qual crime tem qual classificação para poder saber se a pena que ele responderá será uma pena cheia ou uma pena diminuída. E aí, como eu disse, para nós, essa classificação não vai importar em nada. Por quê? A gente não está lidando com crimes agora. Essa classificação só vai importar para vocês quando vocês estiverem estudando a parte especial. Porque lá vocês vão estudar todos os crimes. Então, aí vocês vão ter que saber qual é a natureza desse crime. Se esse crime é um crime formal, um crime material ou um crime de mera conduta. Mas essa informação sobre essa classificação eu tive que trazer para vocês, por quê? Porque nós vamos estudar todos os elementos possíveis da conduta. Conduta, resultado, nexo e tipicidade. Então, nexo e tipicidade, nexo e resultado, me perdoem, não vão existir quando o crime não for material. Então, por isso, eu precisei trazer esses dois elementos e, lógico, explicar essa classificação. Porque, como eu disse, Bianca, os livros não dão essa informação da forma como eu estou lidando. E aí você acha, dá a entender na doutrina, que essa classificação, esses elementos do fato típico, estão presentes em todos os crimes. Aí eu te dou, por exemplo, um crime de porte ilegal de arma de fogo e falo para você, Bianca, acha o nexo causal para mim aí. E você não vai achar, porque ele não tem. Ele é um crime de mera conduta. Só que aí você já vai ter estudado essa matéria, já vai ter passado um ano, porque você vai estar na parte especial, ou nas leis especiais criminais. Já decorreu 1 ano e meio que você viu isso, que você teve essa aula que nós estamos tendo hoje. Então, isso vai gerar em você uma confusão, que você não vai conseguir entender na prática onde estaria o nexo causal de um crime de mera conduta. Porque realmente não existe. Não tem nexo. Se eu pratico um ato, o crime já consumou. Como que eu vou ter um vínculo entre a conduta e o resultado? Eu não tenho resultado naturalístico. Por que eu vou falar de resultado? Então, por isso que nós temos que tratar, por isso eu tratei agora, nesse primeiro momento, dessa classificação. Tudo bem? Tudo certo, Bianca? Alguma outra pergunta, pessoal? Podem fazer, não tenho vergonha. Então, professora, quando for um crime então, de mera conduta, vai ter só conduta e tipicidade, né? Isso. Perfeito, muito obrigada. Beleza. A gente vai ver depois, quando a gente estiver estudando o resultado, que existe um resultado que é o resultado normativo. Esse resultado, todo crime possui. Mas aí eu vou falar sobre isso lá na frente, quando a gente falar sobre resultado. Daqui a umas 2 aulas. Aí eu volto nesse tema que eu estou tratando hoje, da forma que eu estou tratando. Porque muitas vezes eu vou dar uma coisa, falando para vocês, olha, essa caneta é azul. Aí vocês vão aprender, meu Deus, essa caneta é azul. Daqui 2, 3 semanas eu vou falar, pois é, lembra que eu falei que ela é azul? Ela tem um miolo que é branco. Então, aí eu vou dando uma ajustada na base que vocês estão criando. Porque se eu já apresento a caneta dessa forma, vocês não vão conseguir
sedimentar na mente esse conhecimento. Eu já tentei fazer isso em outras, né, em outras aulas, em outras turmas, e não deu certo. Então, a melhor maneira que eu achei foi passo a passo. Então, por agora, para a sua base, é exatamente isso que você falou, Bianca. Está perfeito. Quando eu for falar sobre resultado daqui a 2 aulas, 3 aulas, aí eu vou falar, olha, vamos fazer um ajustezinho aqui com relação ao crime material. Mas aí, você já vai estar sabendo o crime material. Você já vai ter absorvido sobre o crime material. Beleza? Alguma outra pergunta, pessoal? Certinho? Então, beleza. Então, na mochila, a gente vai, portanto, estudar Deixa eu só achar onde eu coloquei ela aqui, né? Espera aí, só um minutinho. Você viu aí que tem uma tabelinha vermelha com um monte de classificação, né? Aí a gente vem na página 8, a gente acabou de conversar. E aí, na página 8, a gente começa a estudar a conduta. Finalmente, a gente vai estudar a conduta. Beleza? Bom, a conduta, que é o primeiro elemento do crime, primeiro elemento do fato típico, ela é responsável pelo praticar o crime, pelo fazer o crime. Essa conduta, ela se manifesta no nosso mundo de 2 formas. Conduta omissiva, que é uma omissão, que é uma inércia que vai caracterizar crime, e conduta comissiva, que é um fazer positivo, que é efetivamente você praticar aquele verbo que está descrito ali na norma. Perfeito? Pois bem, lembra das teorias que eu falei para vocês? Com base nos sistemas. Aqui nós já começamos a primeira miscelânea, a primeira mistura de teorias, tá? Para cada teoria dessa que tem nesse quadrinho, causalista, neocantista, finalista, aí a gente vem social da ação e personalista, a gente tem sistemas, métodos de estudo do direito penal. Então, teoria causalista, você vai anotar aí sistema causalista, sistema penal causalista. Teoria neocantista, sistema penal neocantista. Teoria finalista, sistema penal finalista. E aí vem teoria social da ação, teoria personalista da ação. Essas duas dentro do sistema funcionalista, que é a nossa zona cinzenta entre a finalista e entre a social da ação e a personalista da ação, tá? Bom, o que é que essa teoria nos diz? Então, muito embora nos livros de direito penal, no seu material AMI e na apostila, a gente tenha colocado aqui teorias da ação, o certo é teorias da conduta. Conduta, que pode ser uma ação, que é um fazer positivo, ou pode ser uma omissão, que é uma inércia, que é um não fazer. Ok? Pois bem, tem um probleminha aqui entre a teoria finalista e o sistema, ou a teoria da social da ação, e a teoria personalista. Por quê? O que aconteceu e o que tem acontecido nessa zona de transição? Os caras criaram
sono. Os caras criaram o sistema funcionalista, que é um sistema incrível, ótimo, perfeito, muito bom. Só que ele ainda não é um sistema perfeito, por todos aqueles fatores que a gente conversou no começo da aula. Tá lá. Inclusive, o problema teórico dele é que no Brasil, tá? Estou falando na Alemanha, que é onde elas foram criadas. No Brasil, as teorias social da ação e a teoria personalista da ação são teorias que não se adaptaram muito aqui no Brasil. Então, o que nós estamos fazendo no Brasil? Usando a teoria finalista da conduta, do sistema finalista, e aplicando ela dentro de um novo sistema, que é o sistema funcionalista, tá? Então, nós temos esse hibridismo. Então, no seu material, deve estar aí anotado na disciplina AMI, né, do AVA, que prevalece que o Brasil adotou o sistema finalista de ação, a teoria finalista da ação. Mas saibam que hoje estamos em uma zona cinzenta, migrando para um novo sistema, que é o sistema funcionalista. Muito embora as teorias criadas para justificar esse sistema não sejam tão boas assim para serem aplicadas no Brasil. Perfeito? Então, isso que nós estamos conversando é o que tem aí no material de vocês, tá? Na página 9. Beleza, Laila? E aí, o funcionalismo, né? Eu coloquei aqui na apostila como complemento, a título de complementação, é que o funcionalismo ele se subdivide em duas ramificações na Alemanha, que é o funcionalismo do Roxin, que é o que prevalece no Brasil, tá? A adoção brasileira, e o funcionalismo do Jacobs, que é um funcionalismo mais radical, que não é o que tem muita aceitação aqui no Brasil, ok? Mas isso para nós agora não vai representar significativamente muita coisa sobre o funcionalismo moderado e o radical. Basta que vocês saibam que existe esse sistema e que ele pode ser subdividido. Perfeito? Perfeito? Pois bem. Agora, já adentrando na conduta propriamente dita, nós sabemos, portanto, que a teoria que prevalece sobre a conduta é a teoria da conduta finalista. Para essa teoria, então guardem essa informação. Para essa teoria, conduta é qualquer movimento consciente, voluntário, dirigido para uma finalidade. Então, veja, portanto, para essa teoria, essa corrente finalista, conduta é uma conduta voluntária e consciente dirigida para uma finalidade. Então, exemplo. Levantei a arma de fogo, atirei em uma pessoa. Qual a finalidade de eu atirar em alguém? Matar alguém? Ah, Lara, mas por que você matou alguém? Legítima defesa. Então, veja que para fins penais, eu não tive um crime, mas para fins jurídico, eu pratiquei um fato típico. Por quê? Eu tive uma conduta, eu tive um resultado, eu tive um nexo, eu tive uma tipicidade. Agora,
a motivação, a razão pela qual eu pratiquei essa conduta não está expressa dentro do fato típico. Está no segundo elemento do crime, que é a ilicitude. Perfeito? No decorrer das aulas, a gente vai aprofundar mais sobre isso. Não se preocupem agora. Tudo bem, Lara? Então, eu já sei que a teoria adotada é a teoria finalista da ação. Eu já sei que o sistema é um sistema finalista / funcionalista. Estamos numa transição. E agora eu preciso saber quais são as formas de conduta. Ou seja, como é que essa conduta se manifesta no nosso mundo, que é o mundo dos fatos. Então, portanto, a conduta ela pode ser comissiva. O que é comissiva? É sinônimo de ação, sinônimo de fazer, sinônimo de praticar de forma positiva o verbo descrito na norma penal. Praticar de forma ativa o verbo descrito no tipo penal incriminador. Perfeito? Bom, a conduta, além de ser uma conduta comissiva, ela pode ser uma conduta omissiva. Ora, omissiva é um não fazer. Omissiva é um não fazer. Ora, um não fazer cujo verbo é previsto no tipo penal incriminador na forma omissiva já. Exemplo, omissão de socorro. O nosso verbo do crime de omissão de socorro é omitir socorro. Omitir socorro. Veja, o nosso verbo é uma inércia, é a pessoa não fazer nada. Isso é um crime omissivo. Inclusive, ele é chamado de crime omissivo próprio. Crime omissivo próprio. Porque se eu tenho o próprio, naturalmente, eu tenho também o impróprio. O crime omissivo impróprio, que tem aí na tabela de vocês, que também é chamado de crime comissivo por omissão, lá, o que é isso? Gente, é a mesma coisa que comissivo impróprio. Mas os caras criaram esse nome, comissivo por omissão. E esse comissivo impróprio, ele vai ser estudado dentro do nexo de causalidade, que é o artigo 13 do Código Penal. Então, por enquanto, guarda esse crime omissivo impróprio, e vamos adiante apenas com um omissivo próprio, ou puro, que é o que nos interessa aqui para fins de estudar a conduta. Porque o omissivo impróprio, ele trabalha com o nexo de causalidade. E nexo de causalidade não é conduta, né? O nexo de causalidade é um outro elemento do fato típico que somente está presente nos crimes materiais. Então, por enquanto, a gente não vai estudar sobre ele. Então, percebam que a gente agora, na nossa aula, está dentro de conduta, tracinho, que pode ser comissiva, que é um fazer, uma ação, ou pode ser omissiva, que é uma omissão. Perfeito? Perfeito, Laila. Tá bom. Como é que eu vou dar vida para essa ação ou para essa omissão? Através do dolo. Dolo ou culpa, tá? Dolo é o ânimo, vontade latente que vai preencher o verbo. Culpa também é um ânimo, vontade de preencher um verbo que não é crime. Então, a gente, na próxima aula, vai dar continuidade ao estudo do dolo e da culpa. O que é que eu preciso que vocês façam, tá? Eu tô com um problema terrível aqui no meu computador, por conta da internet.
Para vocês aí, não sei se está aparecendo tudo legível, mas aqui toda hora tá travando, não tá legal a transmissão. O que eu preciso que vocês façam? Eu preciso que vocês estudem essa apostila que eu mandei para vocês. Deixa eu pegar ela aqui, tá? Só um minuto. Preciso que vocês leiam essa apostila que eu mandei para vocês hoje. Desde a página 1, claro, né? Até, gente, deixa eu pegar aqui. Dolo, culpa. Até a página 22. É bem grandinho, tá? Então, até a página 22, eu preciso que vocês leiam sobre isso, tá? Preciso muito que vocês leiam sobre isso. Para a gente conseguir avançar no nosso estudo. Agora, outro detalhe é que eu tenho lá no YouTube um link com material, que é essa mesma apostila que nós estamos tendo aqui, tá? Com 1 hora de aula sobre essa apostila. Lá nessa aula, eu estou dando aula usando um quadro, que é uma aula gravada no estúdio. Lá fica melhor para você absorver algumas situações que nós estudamos aqui, porque eu faço um esqueminha. Então, quem gosta de fazer esqueminha, eu recomendo assista essa minha aula. É uma aula de 50 minutos, 1 hora, tá? Assista essa aula, porque lá eu coloco o artigo certinho e eu coloco o quadro branco e vou escrevendo no quadro isso que a gente está conversando aqui. Inclusive, essa aula, ela vai avançar para aquilo que nós vamos estudar, inclusive na aula que vem. Então, aqueles que realmente estiverem interessados em estudar e aprender essa matéria, porque eu falei para vocês que não é fácil, estudem essa apostila até na página que eu falei, página 22, e vão assistir, deem uma assistida nessa minha aula que está no meu canal do YouTube lá, tá? Tá lá. Fato típico, aula 1. Fato típico, aula 2. Fato típico, aula 3. A nossa aula, fato típico, aula 1. Tá? Teoria do crime. Para vocês tentarem absorver melhor. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Quem quiser perguntar, pode liberar o microfone, tá? Falar se achou difícil ou não a aula, o que a gente pode fazer para tentar ficar melhor, mas eu sei que essa matéria, meu Deus, sem quadro branco, ela fica meio difícil. E até eu queria gravar no estúdio, né, para poder passar para vocês, só que não consigo fazer pelo Microsoft Teams. E o Microsoft Teams é a plataforma da Unic. Então, não daria para eu fazer isso pela Microsoft Teams, eu teria que fazer pela plataforma do YouTube. Então, eu conversei isso com o meu coordenador, mas eu acho que ele não vai permitir, porque é um padrão que a Croto está usando através do Microsoft Teams, que também é muito legal, em que o aluno ele pode participar da aula, tá? Alguma dúvida, gente? Pode perguntar, liberar o microfone. Nenhuma pergunta, gente, pelo amor de Deus. Nada? Então é isso, tá, gente? Vamos nos falando. Qualquer coisa, me chamem aqui no WhatsApp que a gente conversa. Demora um pouquinho para responder, mas eu respondo, tá? Essa aula vai ser publicada no AVA. Acho que amanhã é mais provável por conta da internet, tá? Todo mundo no planeta Terra está usando internet, então, assim, tá tudo muito difícil para upar as aulas, tá? E aí, a gente, depois, na aula que vem, também a gente tira dúvidas com relação a essa aula de hoje, mas, repito, eu preciso da colaboração de vocês com relação ao estudo da aula. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Até lá!